Olá, meu nome é Davi, sou bolsista de iniciação científica no Laboratório de Ecologia Vegetal da URGS. Vou apresentar o trabalho Atributos foliares influenciam o crescimento de árvores na floresta araucária, orientado pela professora Sandra Cristina Miller e a doutoranda Joyce Klipp e Cauane Bordin. As árvores realizam um processo constante de investimento de matéria orgânica e nutrientes na construção de suas folhas. O custo e a taxa de retorno da biomassa investida nas folhas pode ser mensurado através de atributos funcionais, como área foliar específica, que é uma razão entre a área foliar de captura de luz e a massa foliar investida. Quanto maior a área foliar por unidade de biomassa, mais rápida é a taxa de retorno do investimento. O valor deste e outros atributos funcionais podem ser usados para descrever estratégias que as plantas possuem para economizar ou investir seus recursos durante o crescimento. Mensurando atributos foliares para espécies de plantas de diferentes vegetações e biomas, trabalhos importantes têm classificado as estratégias evolutivas através de espectros que evidenciam duas estratégias de alocação de recursos nas folhas das plantas: estratégias conservativas, com um retorno de investimento lento, e aquisitivas, com um rápido retorno de investimento. Porém, estes trabalhos são realizados numa escala global, e mais trabalhos em escala local são necessários para entender as relações com a dinâmica do crescimento. Assim, o objetivo foi avaliar as relações entre atributos funcionais e o crescimento em diâmetro de espécies arbóreas da floresta araucária, com base nessa classificação funcional das espécies em conservativas e aquisitivas. O crescimento em diâmetro foi obtido através de censos realizados em parcelas permanentes mantidas pelo laboratório nesta floresta. Dentro das parcelas, todos os indivíduos arbóreos tiveram seus diâmetros mensurados em 2014 e foram remedidos em 2019. Com estes dados, calculamos o incremento em área basal das espécies. Foram selecionadas aquelas espécies que possuíam no mínimo 5 cm de diâmetro à altura do peito e que apresentavam mais de 10 indivíduos. Calculamos as taxas de crescimento anual média para as espécies. Os atributos funcionais foram obtidos do banco de dados do próprio laboratório, para atributos foliares e atributos de madeira de um compilado da literatura. Submetemos os dados a uma análise de regressão múltipla, para testar quais atributos explicam as taxas de crescimento. Obtivemos uma amostra de 29 espécies, apresentadas aqui em ordem decrescente em relação às suas taxas de crescimento anual média. Neste ranking, destacamos a espécie Araucaria angustifolia, que foi a que apresentou a segunda maior taxa de crescimento. Neste outro gráfico, mostramos que apenas o atributo área foliar específica foi significativo no teste de correlação, apresentando um efeito negativo nas taxas. Isso significa que quanto menor a área foliar específica, maior é a taxa de crescimento anual média. Isso quer dizer que investir em estrutura da folha e conservar seus recursos internos é uma vantagem em crescimento para as espécies dessa floresta. Este é um padrão pouco esperado de acordo com a literatura, que mostra que, em geral, estratégias aquisitivas possuem maiores taxas de crescimento. Porém, neste trabalho, o espectro é reduzido a uma escala local, e as condições das parcelas permanentes onde as espécies ocorrem são relativamente mais homogêneas, evidenciando que, neste contexto, as espécies conservativas apresentam melhor performance em crescimento do que aquisitivas. Minhas referências: gostaria de agradecer a toda a equipe do Laboratório de Ecologia Vegetal, ao Departamento de Ecologia, ao Instituto de Biociências e à Universidade.